galera que vai fazer o concurso para o IASES, né, para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje nessa revisão de véspera é corrigir com vocês questões de provas anteriores da banca. Para quem sabe, a gente predizer aí o que pode vir a cair e conhecer o inimigo, né? É necessário conhecer a banca para a gente poder ter sucesso nessa guerra que é o concurso público. Então, vem comigo. Vamos lá. Lembrando o conteúdo programático, sistema operacional, Windows, internet, navegação, conceitos de URL, link, site, busca e impressão de páginas, editor de textos, formatação de fonte, parágrafo, bordas e sombreamento, marcadores, numeração e tabulação, cabeçalho e rodapé, números de página, manipulação de imagens e formas, configuração de página, tabelas. E aí, parte para o Excel. Formatação de planilhas de células, criação de cálculos usando 4 operações, que são multiplicação, divisão, adição e subtração, formatar dados através da formatação condicional, representar dados através de gráficos, configurar impressoras, programa antivírus, firewall, teclas de atalho e sistema de documentos eletrônicos. Bom, vamos cair dentro, galera. Vamos lá. Banca IDCAP. Primeira questão. Ferdinanda, recepcionista da Prefeitura de Pedrão, quer organizar sua rotina utilizando-se do computador, pois uma rotina organizada é fundamental para a excelência no dia a dia da recepcionista. Para isso, ela quer utilizar o editor de planilhas do pacote Office do Microsoft Excel, que é o Microsoft Excel. Já dei a resposta. Olha aí. Esse Foxit, ele não é um programa do Office, então ele não cai na prova. PowerPoint é um editor de apresentações. O Excel é um editor de planilhas. E o Writer é do LibreOffice, que também está fora do conteúdo programático. Observem que ele restringe ao Microsoft Office. Então, gabarito aí é o que, gente? Letra D de Delta. Quando o examinador coloca software, não custa nada a gente saber os programas do pacote Office, por exemplo. No Microsoft Office, a gente vai ter Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Visio, Publisher, Project, Power BI, OneNote, são todas ferramentas do Microsoft Office, né? Ferramentas da Microsoft para uso em escritórios, por exemplo. O Word, ele é um editor de textos, ele é um processador de textos, né? O Excel é um editor de planilhas, onde a gente vai poder trabalhar com cálculos, tabelas envolvendo contas. O PowerPoint é um editor de apresentações para criar apresentações eletrônicas, vender um produto, dar uma aula, passar uma ideia. O Outlook é para e-mail. O Access é um banco de dados, é um sistema gerenciador de banco de dados. O Visio, ele vai permitir a construção de diagramas. Como assim? Diagramas de fluxo, organogramas, estruturas hierárquicas, diagramas de processos. O Publisher é para criar publicações, páginas de revistas, capas de revistas. O Project é para gerenciar projetos. Aí tem uma série de ferramentas para acompanhar, controlar, monitorar um projeto. Power BI é para criação de gráficos, de dashboards, que são telas com indicadores. E o OneNote para anotações. Então, são informações básicas dos principais programas da Microsoft. Ok? Gabarito aí, letra C. Vamos para a próxima.
Na informática, o que é um conjunto principal de software em um dispositivo que mantém tudo junto? Eles se comunicam com o hardware do dispositivo. Bom, pelo enunciado, a gente lê conjunto principal de software, ou seja, indispensável para o funcionamento da máquina. Isso é o sistema operacional. O sistema operacional é como se fosse a alma do computador. Sem ele, a máquina não serve para nada. Nós temos o Windows, nós temos o Linux, o Unix, o próprio Android, o macOS. São exemplos de sistemas operacionais. Programas básicos que vão interpretar comandos do usuário, vão servir de base para instalar aplicativos, vão gerenciar arquivos. Então, o sistema operacional é a alma da máquina. Ele é o programa mais próximo do hardware, da parte física do computador. Lembrem que a planilha eletrônica e o editor de textos são programas aplicativos. Dependem do sistema operacional para funcionar. O navegador também é um aplicativo. E o antivírus a gente pode chamar de utilitário, que são as ferramentas voltadas para manutenção e desempenho. Ok? Aplicativos e utilitários rodam sobre o sistema operacional. Gabarito letra E de eco. Um processador de textos poderá ser utilizado para se elaborarem cartas, memorandos, relatórios, propostas, faxes, trabalhos escolares, monografias, etc. A saia alternativa corresponde ao processador de texto. Essa é aquela questão para levantar o moral, né, pessoal? O Word é um processador de texto. O Excel é para a criação de planilhas. O Chrome é um navegador, que a gente também pode chamar na prova de browser, navegador ou browser. O Linux e o Windows, ambos são o quê? Sistemas operacionais. Ok? Próxima questão. São tabelas eletrônicas compostas de colunas e linhas, que têm a função de realizar cálculos e organizar dados. Assinale a alternativa que corresponde à descrição acima. Embora eu possa ter tabelas em um documento do Word ou em uma apresentação do PowerPoint, quem é específico para trabalhar com essas tabelas que realizam cálculos é o software de planilhas eletrônicas. Portanto, o gabarito aí é o que, gente? Letra A de alfa. O que eu vou lembrar e que vou acrescentar aqui é que as planilhas eletrônicas são arquivos com extensão XLSX, enquanto os documentos do Word são arquivos com extensão DocX. Ok? Legal. Agora a gente vai para uma questão um pouquinho mais prática. Identifique no texto abaixo as configurações de texto usadas para formatar, com exceção do trecho da fonte de pesquisa. Ou seja, esse pedaço aqui não importa, né? Identificadas as configurações, responda a alternativa correta. Em relação ao alinhamento, existe alinhamento à esquerda, à direita, centralizado e justificado. Então, os 4 alinhamentos estão descritos. Olhando esse primeiro parágrafo, a gente consegue constatar que o alinhamento está justificado, porque as duas margens estão retinhas. Se a margem da direita tivesse disforme, tortinha, seria o alinhamento à esquerda. Se fosse o contrário, seria o alinhamento à direita. E se as duas margens estivessem disformes, seria um alinhamento centralizado. O texto apareceria no meio. Da maneira que está, eu já sei que é justificado. Se é justificado, não pode ser centralizado, não pode ser alinhado à esquerda nem alinhado à direita. O gabarito vai ficar entre a B e a D. Agora, o Windows 10 está em negrito, porque está mais escuro. E o parágrafo todo, se você observar, ele está inclinado para a direita. Isso é o itálico. Então, o texto está justificado em negrito e itálico. Gabarito, letra B. O que é um texto realçado? O botão, né, correspondente à cor de realce, ele coloca como se fosse um marca-texto, tipo um lumicolor.
Estou entrando aqui no Word. Ó. Se eu digitar um texto qualquer, texto realçado é isso aqui. Ó. Ainda que na prova não apareça amarelo, porque a impressão é preta, né? É preto e branco, vai aparecer em tom de cinza. Aí eu percebo o realce, que é esse destaque do texto. Ok? Não tem texto destacado. Não tem nada realçado. O nome desse efeito que colocou a letra mais forte, mais escura, é o negrito, gabarito letra B de bravo. Vale a pena também conhecer os atalhos. Quando eu penso em alinhamento, eu tenho o alinhamento à esquerda, o alinhamento centralizado, o alinhamento à direita e o alinhamento justificado. Alinhamento à esquerda, o atalho é Ctrl+Q. Centralizado, o atalho é Ctrl+E. Direita, o atalho é Ctrl+G. Justificado, o atalho é Ctrl+J. Já o negrito, itálico e sublinhado são os três principais efeitos de fonte, né, que a gente pode colocar. Negrito é o Ctrl+N, itálico é o Ctrl+I e o sublinhado vai ser o Ctrl+S. Ok? Vamos que vamos. Um dos comandos muito usados pelos usuários do Windows serve para eliminar direto um arquivo, sem enviar para a lixeira. Como é que eu posso fazer para excluir um arquivo sem passar pela lixeira? Shift Delete. Gabarito letra D. O que é a lixeira, pessoal? Para lembrar, quando a gente exclui um arquivo do disco rígido do Windows, por padrão ele vai para a lixeira para permitir que você, em caso de erro, possa recuperar, restaurar aquela informação. Então, se você apagou por equívoco, você ainda tem uma chance. Quando você usa o Shift Delete, ele exclui definitivamente. Não passa pela lixeira. E assim, a vantagem é que libera espaço em disco. A desvantagem é que, se você se arrepender, já era. Então, gabarito aí, letra D de delta. Shift Del exclui sem passar pela lixeira. O Del, por padrão, vai enviar para a lixeira, desde que seja um disco rígido ou um SSD. Ok? Lembrem que pendrive não tem lixeira, cartão de memória não tem lixeira. Quem tem lixeira é HD e SSD, discos fixos. Gabarito letra D de delta. Na hora da prova, a alternativa mais horrorosa que a gente tem aí é a letra B. A letra B é aquela que você nunca pode marcar. Se tu marcar, nem diz que teve aula comigo. Por quê? Porque o Shift D coloca a letra D maiúscula. Né? Shift D não pode ser atalho de nada. Shift letra não pode ser atalho de nada. O Shift só pode ser atalho se combinado com uma tecla de controle, uma tecla de função, com alguma tecla especial. Né? Porque Shift letra coloca a letra alta, Shift número insere um símbolo. O Shift pega a caixa alta, pega a parte de cima da tecla. Logo, Shift letra nunca. Gabarito letra D de delta. Vamos que vamos. Vamos para a próxima questão. Um usuário do computador que necessita criar um documento no Word para a empresa e precisa colocar o nome e a localização da empresa na parte superior da página para que se repita em todas as páginas. Esse é o conceito de cabeçalho. Cabeçalho é um trecho de texto que aparece no início de todas as páginas, na parte superior. E rodapé, não tenha dúvida, né? Quando você pensa em cabeçalho, você lembra de cabeça, tua cabeça está em cima. Quando você pensa de rodapé, você lembra do pé, teu pé está embaixo. Então o cabeçalho vai ser na parte superior e o rodapé vai ser na parte o quê? Inferior. Eu posso colocar um logotipo, eu posso colocar um texto, eu posso colocar um número de página. Vamos ver a pergunta? Esse procedimento de inserir o texto deve ser feito em qual local de uma das páginas na parte superior? No cabeçalho.
Gabarito letra D de delta. Legal. Agora a gente vem para uma questãozinha mais prática aí de Excel, né? O usuário do Excel quer saber a soma dos valores referentes à pessoa Marcos. Marcos é a linha 4. Ele quer somar os valores referentes à linha 4. Ele quer, considerando os valores da segunda e da sexta coluna, né? Segundo valor e sexto valor. É coluna C e coluna G. Então, ele quer somar C4 e G4. Vamos reler. O usuário do Excel quer saber a soma dos valores referentes à pessoa Marcos, considerando os valores das colunas segundo valor e sexto valor. Eu não sei por que ele colocou isso entre parênteses, né? Ele tinha que colocar de forma escrita, direta, mas tudo bem. Qual a fórmula mais adequada e correta para fazer esse cálculo, sabendo que os valores podem ser atualizados no futuro na célula H4 da coluna total? Bom, a questãozinha é um tanto mal formulada, né? Quando a gente vê esse total, a gente infere que o total é o somatório de todos os valores. Há uma contradição na interpretação do total, né? Mas ele especificou, ele quer o segundo e o sexto. Qual é a diferença? Observem que todas as alternativas têm a função soma. A representação da célula se dá pela letra da coluna seguindo o número da linha. Então, eu tenho aqui o 10 e o 5. Então, vai ser o C4 e o G4. O ponto e vírgula é um E. O dois pontos é um até. Se ele quisesse somar tudo, ele não poderia colocar C4. Ele teria que colocar de B4 até G4. Né? Tudo seria de B4 até G4. Agora, se ele quer somar apenas essas duas, ele vai colocar C4 e G4. O ponto e vírgula é um E, por isso o gabarito é letra A. 10 dividido por 5 vai dar 2. Né? Isso não vai dar erro, mas a soma aqui vai dar 2, o que não tem nada a ver. Na letra E, a gente tem erro de sintaxe. Essa referência não existe. Na letra B, ele vai pegar um valor de C4 e vai multiplicar por G4. O asterisco é o operador de multiplicação. A dúvida tinha que ficar entre a A e a D. A questão é que, quando você lê total, você pensa que é para somar tudo. E esse trecho aqui, entre parênteses, ele podia ter sido mais explícito, né? De qualquer forma, ele quer somar apenas o segundo e o sexto valor. Então, é C4 e G4 e não C4 até G4. Gabarito letra A de alfa. Próxima. No Word 2007, o usuário necessita colocar um espaçamento de 1,5 entre as linhas de um texto no documento. Com a barra de ferramentas início, ele deverá clicar para indicar antes de iniciar ou depois. Selecionando o texto que deseja configurar, clicar em qual opção? Espaçamento entre linhas. Se ele quer colocar 1,5, espaçamento entre linhas. O botão para o espaçamento entre linhas é um botão que tem uma seta para cima e uma para baixo. E as linhas. A gente tem atalhos para o espaçamento entre linhas. A gente tem um espaçamento simples, duplo e 1,5, por exemplo. Com os atalhos no Word, Ctrl 1, Ctrl 2 e Ctrl 5. Se eu clicar nesse botão, eu posso escolher o espaçamento que eu quero. Simples, duplo, triplo, 1,5. Ok? Gabarito letra E. E as outras alternativas? O que é o botão de marcadores? É para criar listas. São 3 bolinhas. É para fazer listazinhas. Lista de vários níveis é que vai ter a opção de criar subníveis. Então, eu posso ter 1, 1.1, 1.1.1. Aí eu estou trabalhando com lista de vários níveis. Estilo é um conjunto de formatos. E o recuo, ele vai fazer com que o texto comece à direita. Né? Quando você aumenta o recuo, você aumenta a distância do texto em relação à margem. Ok?
Por padrão, ele vai andando de 1,25 em 1,25. É similar ao Tab. O Tab ele aumenta o recuo. Legal. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel existe uma ferramenta que está lá em página inicial nas versões atuais, representado pela imagem, que é a formatação condicional. Para que serve essa formatação condicional? Para eu criar uma regra e estabelecer uma cor, um tipo de letra, um tamanho. Por exemplo, um exemplo clássico, né? O examinador não costuma ter muita criatividade. Então, um exemplo clássico seria se eu tivesse nomes e notas, tipo um boletim. Vou colocar aqui Renato, Bruno, Adriana. Vou colocar aqui nomes e notas. Renato, Bruno, Adriana, Diego. Aí vou colocar notas. 7, 6, 5, 8. Se eu quiser que as notas abaixo de 6 fiquem vermelhas, eu posso vir aqui no botão da questão, a formatação condicional, e criar uma regra, dizendo que se a célula contiver um valor menor do que 6, eu vou colocar a formatação de cor vermelha. Olha que interessante. Agora, se eu trocar a nota do Renato para 3, ó, automaticamente fica vermelho. Se eu colocar a Adriana com 8, 4, isso não teve fórmula. É um botão que permite a formatação condicional. Então vamos ver. Qual é a finalidade disso? Formatar rapidamente o intervalo de células e convertê-lo em tabela? Não. Realçar as células de seu interesse, enfatizar valores incomuns, visualizar dados usando barra de dados, escalas de cor, conjuntos de ícones, baseados em critérios específicos. Notem, a letra C, iniciar caixa de diálogo, classificar. Classificar é colocar em ordem crescente ou decrescente, não tem nada a ver. Permitir que várias pessoas trabalhem em uma pasta de trabalho ao mesmo tempo seria compartilhar a pasta de trabalho, também não tem a ver. Então o gabarito vai ser o quê? Formatação. O que tem a ver com forma? Cor, tamanho, tipo de letra. Realçar as células, enfatizando valores incomuns, que passam de determinado limite, regra. Visualizar dados usando barras, escalas de cor, conjuntos de ícones, baseados em critérios específicos. Eu posso pegar esses dados aqui. Em formatação condicional, eu tenho barra de dados, escala de cor, conjuntos de ícones. Aí, o que ele está fazendo aqui? Ó? Valores próximos, ele coloca com a mesma cor. É com cores próximas aqui. Ó. Se eu colocar aqui o número 1, vai ficar vermelho. Se eu colocar aqui o número 7, vai ficar verde. Enfim, estou dando exemplo aí. Estou entendendo. Vamos que vamos. Gabarito letra B. Ainda tinha letra E, né? A letra E, pessoal, impedir que dados inválidos sejam digitados em uma célula é um recurso chamado de validação, que está lá na guia dados. Ok? Onde você pode rejeitar datas ou números inválidos. Onde, por exemplo, idade. Eu não posso ter a idade maior que 100. Aí eu crio uma regra de validação, porque eu não vou ter um aluno, um cliente com mais de 100 anos. Isso é um erro de digitação. Então eu posso impor limite, tanto inferior quanto superior. E com isso, criticar, né? Se a pessoa digitar errado, o Excel não deixa a inserção daquele dado. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Um comando no teclado muito útil no agilizar do desenvolvimento de um texto no Word 2007 para iniciar uma nova página sem ter de teclar Enter várias vezes. É horrível mesmo, né? Imagina aquele cara que faz a capa de um trabalho, aí ele quer começar o trabalho e ele fica Enter, 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 Enter. Oh, meu Deus, isso é horrível. Até porque se você altera a margem, altera o tamanho da letra, altera o tamanho do papel, o que acontece? Bagunça tudo. Horrível. Então, qual é a maneira correta? A maneira correta para quebrar a página
seria percorrer um caminho, que eu vou escrever aqui. A gente pode clicar em inserir. Páginas. Quebra de página. Só que esse comando em particular, ele tem caminhos redundantes, ou seja, eu posso tanto pelo inserir, quanto pelo layout. Layout. Configurar página. Quebras. Quebra de página. O atalho para isso é Ctrl Enter, por isso gabarito é letra B. Pessoal, e os outros? Ctrl I é itálico. Ctrl X, tu lembra da tesourinha? É o recortar. Ctrl E é o centralizar. E o Ctrl P é o imprimir. Então, o atalho para quebra de página é Ctrl Enter. Lembrando que Enter também pode aparecer na prova como Return. Então, Enter é a mesma coisa que Return. Ctrl Enter, Ctrl Return, mesma coisa. Próximo. No editor de texto do Word tem uma ferramenta muito útil para formatação avançada, representado pelo ícone Mostrar Tudo. Esse ícone chama-se Mostrar Tudo. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar caracteres não imprimíveis. Por exemplo, cheguei aqui no Word, eu vou colocar 3 espacinhos antes da capa. Antes do texto capa. 1, 2, 3. Os espacinhos não saem na impressão. Mas se eu clicar nesse botão Mostrar Tudo, vão aparecer 3 bolinhas. A bolinha representa o espaço. Cada vez que eu teclo espaço, ele coloca uma bolinha. A setinha representa o Tab. Cada vez que eu aperto o Tab, ele coloca uma bolinha. Cada vez que eu dou Enter, ele coloca esse símbolo que parece um pi, representando que você deu Enter. Ali tem uma linha. Aí você pulou aquela linha. É o fim do parágrafo. Legal. Voltando aqui. O que é esse ícone que fica localizado na barra de ferramentas? Seu nome e sua finalidade. O nome dele é pi? Não. O nome dele é Mostrar Tudo. O nome dele não é novo parágrafo, não é parágrafo, nem formatação condicional. Gabarito, letra B. O que ele faz? Ele mostra marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação ocultos. Ou seja, caracteres que não saem na impressão. Caracteres não imprimíveis. Caracteres não imprimíveis. Gabarito, letra B. Vamos para a próxima. Vamos lá, o Microsoft Excel é um dos softwares mais usados no mundo. Isso é fato. E que está presente na maioria das empresas no dia a dia. Um dos principais recursos visados pelo usuário do Excel é a criação de gráficos, que permite que todos os dados sejam analisados de forma fácil e visual. Os gráficos possibilitam extrair conclusões sobre processos, produtos ou serviços, que antes não eram visíveis pela organização e que se tornam insumos para ações estratégicas. Olha o tipo de gráfico que ele colocou. Não é um gráfico muito basicão, né? Existem esses tipos de gráficos? Existe. Vamos começar com os 5 tipos de gráficos mais básicos. Fala para mim, qual o nome desse tipo de gráfico aqui? Ó? Esse eu vou dar até uma cola. É barras, linhas ou colunas? Barras, linhas ou colunas? Vamos lá. Aqui eu tenho um gráfico de barras. Barras. Sempre a barra vai ser deitada. Lembra do teste físico, quando a pessoa faz barra na academia? Coluna é sempre em pé, é a coluna que te sustenta. Esse aqui é o gráfico de linhas. Aqui eu tenho
um tempo, por exemplo, e aqui eu tenho os valores. Então, eu consigo ter lá janeiro, fevereiro e colocar um gráfico de quê? De linhas. Já o de baixo é o gráfico de dispersão. No gráfico de dispersão, eu vou ter um número e outro número. É o XY. Eu vou ter aqui 3, 2, 3, 3. Ó. Esse é o gráfico de dispersão. É possível até que venham linhas aqui, mas você vai ver que ele trabalha com duas variáveis. Estão entendendo? E o último aqui é o gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza é muito sugestivo, ninguém erra, né? Ele sempre vai representar porcentagens. Ele vai mostrar uma parte em relação ao todo. Gráfico bem legal. Bom, o gráfico que a gente está visualizando aqui não é de linhas, não é de dispersão, não é de colunas agrupadas, não tem colunas, não é um histograma, é um gráfico de radar, gabarito letra A. Você podia tentar matar por exclusão. Existem diferentes tipos de gráficos. Existe gráfico de mapa, existe gráfico de explosão solar, tem muitos tipos de gráfico hoje em dia. Os básicos são esses que eu coloquei para vocês, que não pode errar. E que também permitem trabalhar a exclusão. Legal. Vamos para a próxima. Em uma planilha do Excel, os valores encontrados em uma célula são... Aí a gente vai reproduzir essa tabelinha aqui, ó. D, E, F, G. D1 é igual a 4, E1 igual a 7, F1 igual a 11, G1 igual a 3. Aí ele coloca igual a soma de D1, 2 pontos F1. De 2 pontos é um até. Ele vai somar de D1 até F1, depois ele divide por G1 menos H1. De D1 até F1, vai ficar sendo 22. Dividido por 3, é isso mesmo? D1 igual a 4, E1 igual a 7, F1 igual a 11. É isso mesmo. 11 mais 7, 18, mais 4, 22. Que droga ele colocar uma conta que não é exata, né? 22 dividido por 3. 22 dividido por 3 vai dar 7, correto? 7, 14, 21. E vai sobrar 1. 1 dividido por 3, vou colocar vírgula 0. 10 dividido por 3, 3. E assim criou uma dízima. Né? Porque 3 vezes 3, 9. Sobrou 1. E aí vai ficar 7,33,333. Só que ainda tem o menos H1. Menos H1. Quem é H1? H1 é igual a 2. Estava aqui no cantinho. H1 igual a 2. Então ficou 22 dividido por 3 menos 2, que é igual a 7,33 menos 2, que é igual a 5,33. Então o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Ok? Essas são as 4 operações, né, que o examinador comenta no conteúdo programático. Tem que lembrar a precedência dos operadores. Sempre que eu tiver uma expressão, primeiro eu vou fazer a multiplicação ou divisão, para depois fazer a adição ou subtração. Tem que se ligar no que fazer primeiro. Primeiro é o que está dentro dos parênteses, do mais interno para o mais externo. Depois, multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Estou entendendo? E aí, pintou um tabelão nessa prefeitura de São Roque, né? Vamos ver. Marque a alternativa correta que indica a fórmula correta a ser digitada na célula L3 para calcular a soma dos valores de Alberto da coluna 1 à coluna 10. Então vamos lá, L3, ele quer a soma do Alberto da coluna 1 à coluna 10. Aí a gente tem que olhar esses rótulos. Coluna 1 é B1, mas ele quer Alberto. Alberto é B3. 2 pontos, K3. Então vai ser a soma de B3 até K3.
Não pode ser mais. Não pode deixar de ter a palavra soma. 2 pontos ou ponto e vírgula. O até vai ser o 2 pontos, gabarito letra A de alvo. Na letra B seria apenas B3 e K3. Não quero E, eu quero até 2 pontos. Porque o intervalo é sempre um conjunto de células adjacentes. Então, o intervalo é o 2 pontos. Legal. As funções comparar, novo comentário, idioma e restringir edição do Word encontram-se na guia. E agora? Idioma tem a ver com o quê? Idioma é coisa que a gente muda depois que o texto está pronto. A gente pode traduzir, a gente pode verificar ortografia e gramática, e muitas vezes tem que selecionar o idioma para que ele faça a verificação correta. Isso está dentro da guia revisão. Correspondência está relacionada com mala direta. É para criar envelope, etiqueta, carta modelo. Referências tem tudo a ver com trabalho de faculdade. Trabalho científico é sumário, índice, bibliografia, citação. São itens que estão dentro de referência. Layout, configurar página. Aí eu vou ter tamanho do papel, orientação, configurar página, margens, inserir, página, tabela, ilustrações, cabeçalho, rodapé, link, texto, símbolo. Revisão, ortografia e gramática, idioma, comparar. São itens da guia revisão. Gabarito letra A. Próxima questão. Em uma planilha do Excel são registrados os valores 12, 14, 15 e 18. Aonde? D1, D2, D3 e D4. Então vamos lá reproduzir D1, D2, D3 e D4. 12, 14, 15 e 18. Na célula F2, não, a célula E1 contém a fórmula D1 vezes D2 mais D3 vezes D cifra 1 mais D4. E essa fórmula ela é copiada para a célula F2. Sempre que a fórmula é copiada, ela sofre um ajuste. De E para F aumentou uma coluna, de 1 para 2 aumentou uma linha. Então, onde era D1 vai virar E2. Eu estou aumentando a letra e estou aumentando o número. Vezes D2 vai virar E3. D3 vai virar E4. Vezes o cifrão 1 não admite que o 1 sofra variação. E o D4 vai virar E5. Só que para fazer a conta, eu tenho que calcular o valor da célula E1 ou não? Não, não preciso. Por que não preciso calcular o do E1? Porque o E1 não aparece aqui. Ou aparece? Aparece sim, aparece aqui. Ó. Então vou ter que calcular primeiro o E1. Então E1 vai ser igual a D1 vezes D2, 12 vezes 14, mais D3 vezes D1, 15 vezes 12, mais D4, que é 18. 14 vezes 10 dá 140, mais 28, aqui vai dar 168. Mais 15 vezes 12 vai dar 180. Mais 18. Então, vamos fazer essa continha. 168, 180, 18. 8 mais 8, 16, vai 1. 9, 10, 16, vai 1. 366. Correto? Legal. E1 vale 366. E2 está vazio. E3 está vazio. E4 está vazio.
E1 vale 366 e E5 vale 438. Aí a gente percebe que E1 vale 366. Vocês sabem que o examinador aqui cometeu um erro? Eu entendo que, vamos ler novamente, em uma planilha são registrados os valores respectivamente. A fórmula digitada na célula E1 é copiada para F2. O resultado de F2, após a fórmula ser copiada, vai ser 0. Por que vai ser 0, pessoal? Quando ele copiar e colar, vai sofrer esse ajuste. Quando ele sofrer esse ajuste, E4 é 0. 0 vezes qualquer número é 0. Então, E2 vale 0, E3 vale 0, E4 vale 0. Está vazia, mas E5 vale 0. Então, 0 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 0 dá 0, mais 0 dá 0. Então, aqui, o examinador errou. Que droga. Poderiam ter feito recurso? Sim. Na verdade, o que ele mostrou é que o gabarito é o valor de E1. Vamos reproduzir para mostrar para vocês? 12, 14, 15 e 18. 12, 14, 15 e 18. Olha aí. 12, 14, 15. E não fica impressionado não, porque as bancas erram muito mesmo. E aí, na célula E1, ele digita igual a D1 vezes D2 mais D3 vezes D1 mais D4. Vamos lá. Igual a D1 vezes D2 mais D3 vezes D1 mais D4. Isso na célula E1. Igual D1 vezes D2 mais D3 vezes D1 mais D4. Deu 366 conforme nós achamos. Aí ele copia com Ctrl C e cola em F2. Ó. Quando ele cola dá 0. Essa questão deveria ter sido anulada. O examinador deu mole. Beleza? Porque 366 é o valor de E1. Mas é aquela coisa, se ninguém do concurso da Prefeitura de São Roque entrou com recurso, o examinador não anula de ofício. Até porque muitas vezes, quando ele anula, ele não recebe por aquela questão. É como se o examinador tivesse feito mal o seu trabalho. Então, acabou que passou, né? Que droga. Vamos lá, Câmara de Boa Esperança. Em diversas ocasiões no sistema operacional Windows 10, é necessário o acesso a determinadas aplicações usando comandos. Essas ocasiões podem resumir-se em comportamentos inesperados do ambiente gráfico dos aplicativos instalados. Alguns recursos do Windows possuem atalhos que permitem que você execute rapidamente a partir da caixa de diálogo executar um comando. Qual atalho usa para abrir e executar? O executar em inglês vai ser run. Então, Windows R, gabarito, letra A. Ok? Atalhos do Windows costumam ser com a tecla Windows. O Windows R abre a caixa de diálogo executar. O Windows E abre o explorador de arquivos. São os atalhos pertinentes aí. Então, o gabarito ficou letra A de alfa. E agora? Qual fórmula usamos no Excel para somar todos os números em intervalo de células? É a função soma. Não existe esse papo de soma C com S dobrado. O soma C é uma soma condicional, mas é com S só. Essa função eu desconheço. Somar célula idem. Gabarito, letra D. Lembrando que o Excel tem mais de 400 funções, mas a banca ela restringe muito no conteúdo programático. Quando ele coloca operações, as 4 operações, ele está restringindo muito a função de soma, multi, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ele dá um mole até especificando isso no edital, porque ele fica restrito. Câmara de Boa Esperança.
Para o Windows, cada um dos arquivos que se encontra em disco deve ter um nome e a referência. Existe um conjunto de caracteres que não pode ser usados. Ah, esse daí, pessoal, essa daí é para não zerar, hein? Amanhã tomara que caia. Por quê? Porque tu vai decorar um bonequinho. Ó. Decora comigo. Desenha um boneco, meu filho. Desenha um boneco, ó. Desenha um boneco. Qualquer um sabe desenhar um boneco assim. Ó. Bota a cara no boneco. Ó. E pergunta o sexo do boneco. O boneco não tem sexo. É uma interrogação. Então, aqui a gente tem 9 caracteres. Quais são? Perninha da esquerda, perninha da direita, corpo, bracinho da esquerda, bracinho da direita, 2 pontos asterisco. É um beijinho. Se a gente for criar um emotion de beijinho. O cabelinho são as aspas e a interrogação é o pingulho aí é a interrogação. Então, esses caracteres são inválidos. Aqui tem 9 caracteres inválidos. Ok? Vamos ver. Pode ter exclamação? Pode. Não pode ter 2 pontos. Pode ter igual, pode ter arroba, pode ter porcentagem. Não pode ter 2 pontos, gabarito letra B. Ok? Não pode ter 2 pontos. Isso despenca em prova. É a pasta mais importante do computador com Windows instalado. Nela se encontra toda a estrutura do sistema operacional. É a pasta de nome Windows. Quando você instala o sistema operacional, ele cria 3 pastas. Arquivos de programas, que é onde vai ficar instalado o Word, Excel, Office. A pasta usuários. Cada usuário vai ter uma pastinha, por exemplo, Renato. E dentro de cada pastinha vai ter documentos, imagens, músicas e a pasta Windows. Então, quando você instala o sistema operacional, ele cria 3 pastas. Ok? Gabarito letra C. Carlos estava em dúvida sobre qual seria o atalho para imprimir. Em qualquer aplicativo, imprimir é Ctrl+P. Não tenha dúvida. Em qualquer aplicativo, imprimir é Ctrl+P. No Word e no Excel, Ctrl+B é salvar. E F12 é salvar como. Ok? Ctrl+B, tu lembra de bombeiro. O que o bombeiro faz? Salva. Pensei que era Ctrl+S. Ctrl+S é sublinhar. Entendi. Vamos que vamos. Boa esperança. No Word, a alternativa que apresenta o atalho para justificar. Ctrl+J. Legal? Ctrl+V é colar. Ctrl+B é salvar. Ctrl+C é copiar. E o Ctrl+A é abrir. Então, o gabarito ficou letra D de delta. E agora, que tipo de gráfico é esse, pessoal? Esse gráfico não é de pizza, também não é de colunas, não é de cascata nem funil. Esse é o gráfico de área. E quando a gente tem esse preenchimento, aqui eu tenho um gráfico de área. Legal? Vamos que vamos. A opção para imprimir está na aba do arquivo do menu, podendo ser acessado pelo Ctrl+P. Nessa opção é possível escolher quais páginas serão impressas. Para imprimir, A1, 5. Aqui, 5 e 6 são adjacentes. Então, tanto faz eu colocar vírgula, como colocar o hífen. O hífen é um até. É de 5 até 6. Então, essas duas sintaxes seriam válidas. O asterisco não é um separador. Na letra B, ele imprimia as 10 primeiras. Nada de barra, nada de 2 pontos. Gabarito letra E. Ou é a vírgula ou o hífen. Aqui eu tenho um E e um até. Isso na janela de impressão. Ok? Mais uma do bonequinho. Eu vou fazer questão de desenhar o bonequinho de novo, que é para não esquecer. Acho que quando chegar a prova, eu já desenho o boneco. Né? Vai que cai. Ele quer saber qual o nome de arquivo é inválido. Olha a interrogação aí. Ó. Gabarito letra A. Pode. Só não pode o que está aqui. Ó. Beleza? Então, a interrogação não pode. Gabarito letra A de alfa. Questãozinha de internet. Um protocolo relativamente simples, baseado em texto simples, no qual um ou vários destinatários de uma mensagem são especificados.
Depois a mensagem é transferida utilizando o envio de e-mail. Quem envia e-mail é o protocolo SMTP. Sua mensagem está partindo. Protocolo de correio eletrônico, a gente tem o SMTP, o POP e o IMAP. O SMTP é para envio, o POP e o IMAP são para recebimento. Ok? Gabarito, então, da questão, letra C de Charlie. Lembrem que o DNS é o que converte nome em número, né? Converte nome de domínio em endereço IP. FTP para transferência de arquivos. O SMTP é para enviar e o POP é para baixar mensagens de correio eletrônico. E a letra E? HTML é a linguagem para criar páginas. A letra E está certa, gente. Mas ele quer saber qual o protocolo simples. HTML não é um protocolo. Esse simples aí, eu acho que ele quis pegar do simple. HTML é uma linguagem para criar páginas. O texto da letra E está correto, só não atende enunciado. Por isso que o gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel, se digitarmos na barra de fórmulas igual 200 vezes 3 dividido por 160 vezes 10 vezes 2 menos 30. O que eu tenho que fazer primeiro? O que está dentro do parêntese. Então vai ficar 200 vezes 3 dividido por 160 vezes 20 menos 30. Agora eu vou pegar da esquerda para a direita. 200 vezes 3, 600. Dividido por 160 vezes 20 menos 30. 600 dividido por 160. 600, 160, 320. 480. Vai dar 600 dividido por 160. Vai dar 3,75, salvo engano. Vamos lá, 600 dividido por 160. 3, aqui vai dar 160, né? 480. Vai sobrar 120. Vou botar um zero, vou botar vírgula. 1.200 dividido por 160. 1.200 dividido por 160 vai dar 7. Esses 600 dividido por 160, 600 dividido por 160 vai dar 3,75. Então, 3,75 vezes 20 menos 30. 3,75 vezes 20. 3,75 vezes 20 vai dar 75. Menos 30 vai ser igual a 45. Gabarito letra D de delta. Ok? Prefeitura de Águia Branca. Em um documento do Word, pode-se utilizar certas teclas como atalho. O atalho para o subscrito é o Ctrl igual. O atalho para o sobrescrito é o Ctrl Shift mais. Esse é o atalho para o sobrescrito. E o atalho para o subscrito é o Ctrl igual. Tem gente que não consegue entender o porquê que é o Ctrl igual. Se você olhar a tecla que tem o sinal de mais, ela tem igual embaixo. Então, em cima é o sobre, embaixo é o sub. Em cima tem que apertar Shift. Aí vai ficar Ctrl Shift mais. E embaixo é o Ctrl igual. Ok? Gabarito letra D de delta. Galera, com isso, a gente vai fechando a correção de todas as questões que eu consegui encontrar da banca. Espero que vocês tenham muito sucesso na prova amanhã. Qualquer dúvida, entre em contato. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, é @prof.renatodacosta. E após a prova, se quiser me mandar a prova, eu fico feliz.
O meu e-mail é renato.costa@estrategia.com. Pode mandar a prova para o meu e-mail. E tendo alguma questão passível de recurso, eu posso tentar ajudar, né? Entre em contato comigo, beleza? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e sucesso amanhã. Arrebenta! Um abraço, valeu!